Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 121 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 121, a Arca entre os Filisteus. Leituras do dia. 1 Samuel 5, 6 Romanos 3 Salmo 47. Leitura de 1 Samuel 5. 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. 2. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. 3. Levantando-se, porém, os asdoditas de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, então, tomaram a Dagom e o tornaram a pôr no seu lugar. 4. E, levantando-se outra vez de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco lhe ficou. 5. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod, até ao dia de hoje. 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. 7. Vendo, pois, os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. 8. Então, enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? E responderam, para Gate se leve a arca do Deus de Israel. E levaram para lá a arca do Deus de Israel. 9. E sucedeu que, depois que a levaram para lá, a mão do Senhor foi contra a cidade, com muito grande vexação, e feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nos seus lugares secretos. 10. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os ecromitas clamaram, dizendo, transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matar a nós e ao nosso povo. 11. Enviaram, pois, e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. 12. E os homens que não morriam eram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subia até ao céu. Leitura de 1 Samuel 6. 1. Estando, pois, a arca do Senhor 7 meses na terra dos filisteus. 2. Chamaram os filisteus os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo, que faremos da arca do Senhor? Fazei-me saber como a havemos de enviar para o seu lugar. 3. E disseram, se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, antes, sem falta lhe enviareis uma oferta pela expiação da culpa, então, sereis curados, e se vos fará sabido porque a sua mão não se aparta de vós. 4. Então, disseram, qual é a oferta pela expiação da culpa que lhe enviaremos? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porque a mesma praga foi sobre vós todos e sobre vossos príncipes. 5. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima da vossa terra. 6. Porque,
pois endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração. Porventura, depois de os haver tratado mal, não os deixaram ir, e eles se foram? 7 Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha posto jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros para casa, de trás delas. 8 Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e as imagens de ouro, que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e ponde-as num cofre ao lado dela, e assim a enviareis, para que se vá. 9 Vede, pois, se ela subir pelo caminho do seu termo para Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos tocou, isso nos sucedeu por acaso. 10 E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. 11 E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. 12 E as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo por uma mesma estrada, e andando, e caminhando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram após elas, até ao termo de Bet-Semes. 13 E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e, levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, se alegraram. 14 Então, o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. 15 E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava com ela, no qual estavam as imagens de ouro, e as puseram sobre a grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor naquele dia. 16 E os 5 príncipes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. 17 Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod, uma, por Gaza, outra, por Ascalon, uma, por Gate, uma, por Ecrom, uma. 18 Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias não muradas, até ao grande campo de pedra, onde puseram a arca do Senhor, que está até ao dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. 19 E aconteceu que feriu o Senhor aos homens de Bet-Semes, porque olharam para a arca do Senhor, e feriu do povo 50.070 homens. Então, o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. 20 Então, disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? 21 Enviaram, pois, mensageiros aos moradores de Kiriat-Jearim, dizendo, os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, fazei-a subir para vós. Leitura de Romanos 3. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? 2 Muito, em toda maneira, porque, primeiramente, lhes foram confiados os oráculos de Deus. 3 Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? 4 De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. 5 Mas, se a nossa injustiça faz sobressair a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. 6 De maneira nenhuma. Doutra forma, como julgará Deus o mundo? 7 Mas, se a mentira de Deus faz abundar a sua glória em favor da verdade, por que sou eu ainda julgado como pecador? 8 E por que não, como somos falsamente difamados e como alguns afirmam que nós dizemos façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. 9 Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Porque já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. 10 Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. 11 Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12 Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. 14. A sua boca está cheia de amargura e de maldição. 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 16. Em seus caminhos, há destruição e miséria. 17. E não conheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenado diante de Deus. 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 21. Mas, agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. 30. Visto que Deus é um só, que justificará, pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Leitura de Salmo 47. 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de triunfo. 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é um grande rei sobre toda a terra. 3. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo de nossos pés. 4. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. 5. Deus subiu entre aplausos, o Senhor subiu ao som de trombeta. 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. 7. Porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. 8. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado sobre o seu santo trono. 9. Os príncipes dos povos se congregam ao povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele está muito exaltado. Pontos principais. 1 Samuel 5:6. A arca de Deus é colocada no templo de Dagon em Asdod. O ídolo cai diante da arca, e depois tem a cabeça e as mãos cortadas. Deus fere os filisteus com hemorroidas, tumores. A arca é transferida para Gate e depois para Ecrom, sempre trazendo juízo. Após 7 meses, os filisteus devolvem a arca com uma oferta pela culpa, 5 hemorroidas e 5 ratos de ouro, guiados por um carro novo puxado por 2 vacas que amamentam. As vacas vão diretamente para Bet-Semes. Os homens de Bet-Semes olham para a arca e são feridos, 50.070 mortos. A arca é então levada para Kiriat-Jearim. Romanos 3. Paulo pergunta, qual a vantagem do judeu? Muita, pois lhes foram confiados os oráculos de Deus. A incredulidade não anula a fidelidade de Deus. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, citação do Salmo 14. Ninguém é justificado pelas obras da lei, a lei dá o conhecimento do pecado. Agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A lei não é anulada, mas estabelecida. Salmo 47, Salmo de louvor universal. Convoca todos os povos a bater palmas e celebrar a Deus, o grande Rei sobre toda a terra.
Deus subiu entre aplausos, alusão à ascensão de Cristo ou à subida da arca. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Deus reina sobre as nações. Hashtag desafio prático. Hoje aprendemos sobre a derrota do deus Dagon diante da arca, o retorno da arca a Israel, a justificação pela fé e a universalidade do pecado, Romanos 3, e o louvor universal ao Rei, Salmo 47. Reflita. Dagon caído, o deus dos filisteus não pôde resistir à presença da arca do Senhor. Isso mostra que todos os ídolos são impotentes diante do Deus verdadeiro. Que Dagon, ídolos, em sua vida precisam cair diante da presença de Deus. 2. A mão do Senhor. Os filisteus experimentaram a mão pesada de Deus. Eles queriam se livrar da arca, não porque se arrependeram, mas porque estavam sofrendo. Às vezes, Deus usa o sofrimento para nos levar ao arrependimento. Você tem respondido à disciplina de Deus com arrependimento ou apenas com desejo de alívio? 3. O testemunho dos ímpios. Os filisteus reconheceram o poder de Deus, mas não se converteram. Reconhecer o poder de Deus não é o mesmo que crer nele. Você conhece o poder de Deus, mas ainda não se rendeu a ele? 4. A oferta pela culpa. Os filisteus enviaram uma oferta pela culpa, mas era uma tentativa de apaziguar um Deus irritado, não um ato de fé. A verdadeira expiação não vem de rituais humanos, mas de Cristo. Você confia na oferta perfeita de Cristo ou tenta apaziguar a Deus com suas próprias obras? 5. Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Os homens de Bet-Semes aprenderam que Deus é santo. A santidade de Deus não pode ser tratada com leviandade. Você tem se aproximado de Deus com a reverência que ele merece? 6. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3. Esta é a condição universal da humanidade. Não há justo, nenhum sequer. Reconhecer isso é o primeiro passo para a salvação. Você já reconheceu que é um pecador destituído da glória de Deus? 7. Justificados gratuitamente pela sua graça. A salvação não é por mérito humano, mas pela graça, mediante a fé em Cristo. Você já recebeu essa justificação gratuita? Ou ainda tenta ser justo por suas próprias obras? 8. Propiciação pela fé no seu sangue. Jesus é a propiciação, sacrifício que satisfaz a ira de Deus, pelos nossos pecados. O sangue de Cristo é o único meio de expiação. Você já aplicou o sangue de Cristo sobre a sua vida pela fé? 9. Onde está a jactância? A salvação pela graça exclui qualquer orgulho humano. Você tem se vangloriado em algo que não seja a cruz de Cristo? 10. Deus é um só. Paulo argumenta que Deus é tanto dos judeus quanto dos gentios. O Evangelho é universal. Você tem compartilhado essa mensagem com todos, sem distinção? 11. Batei palmas, todos os povos. Salmo 47. O Salmo é um convite para todas as nações louvarem a Deus. Você já adorou a Deus não apenas como um crente, mas como parte do coro universal que louva o Rei? 12. Deus subiu entre aplausos. Este versículo é frequentemente associado à ascensão de Cristo. Jesus subiu aos céus e está entronizado como Rei. Você já reconheceu Jesus como o Rei de toda a terra? Ele é o Rei da sua vida? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.